Capítulo 26. Como se o mundo fosse neblina. Brinquedo dava um passo rápido pela floresta, mas Tuon cavalgava logo atrás dele, com Celúcia ao seu lado, é claro, para que ela pudesse ouvir a ele e a Talmanes. Seus próprios pensamentos interferiam com a escuta, no entanto. Então ele cresceu com o dragão renascido, não é? O dragão renascido. Ele negou saber qualquer coisa sobre o homem. Essa foi uma mentira dele que ela não conseguiu pegar, e ela era boa em pegar mentiras. Em se andar, a mentira não detectada podia ser aquela que o matava ou a enviava para o bloco de vendas como propriedade. Se ela soubesse de sua prevaricação, ela poderia ter esbofeteado seu rosto em vez de permitir que ele a beijasse. Agora, aquilo tinha sido um choque, do qual ela ainda não tinha certeza de ter se recuperado. Selúcia havia descrito ter sido beijada por um homem, mas a realidade empalideceu as descrições da outra mulher. Não, ela tinha que ouvir. Você deixou este ano o comando? O brinquedo explodiu, tão alto que um bando de pombas cinzentas irrompeu da cobertura na vegetação rasteira com um zumbido lamentoso. O homem é um tolo. Não é muito tolo para ouvir da Eride, Talmanes respondeu calmamente. Ele não parecia um homem de ficar muito excitado. Mantinha uma vigilância cuidadosa, a cabeça girando constantemente. De vez em quando, ele também examinava o céu através dos galhos grossos acima. Ele só tinha ouvido falar dos Hacking, mas ele os observava. Suas palavras eram ainda mais duras e rápidas do que as de brinquedo, e difíceis de seguir. Todas as pessoas falavam tão rápido. Carlomin e Raymond não são tolos, Matt. Pelo menos, Raymond só é tolo às vezes. Mas eles também não vão ouvir um plebeu, não importa o quanto ele saiba sobre guerra, mais do que eles. Redorion vai, mas eu o queria comigo. Aquele símbolo da lama vermelha que Talmanes usava era intrigante. Mais do que intrigante, muito mais. De uma antiga e distinta casa ele era, mas era brinquedo. Ele lembrava do rosto de asa de gavião. Isso parecia totalmente impossível, mas sua negação era claramente uma mentira, tão clara quanto as manchas de um leopardo. Poderia a mão vermelha ser o brasão de brinquedo? Mas se fosse, e o anel dele? Ela quase desmaiou quando viu aquilo pela primeira vez. Bem, ela tinha chegado tão perto de desmaiar quanto tinha desde a infância. Isso vai mudar, Talmanes, rosnou o brinquedo. Eu deixei isso continuar por muito tempo como está. Se Remo e os outros comandam destacamentos agora, isso os torna generais de estandartes. E você é um tenente-general. Dairide comanda 5 destacamentos, e isso o torna um tenente-general também. Raymond e os outros obedecerão às suas ordens ou podem ir para casa. Quando chegar Tarmon Gaidon, eu não vou ter meu crânio aberto porque ele se recusa a ouvir alguém que não tem propriedades. Talmanes virou o cavalo para rodear um canteiro de urzes, e todos o seguiram. As trepadeiras emaranhadas pareciam ter espinhos particularmente longos e, além disso, enganchados. Eles não vão gostar, Matt. Mas também não vão para casa. Você sabe disso. Você tem alguma ideia de como vamos sair de Altara? Estou pensando nisso, resmungou o brinquedo. Estou pensando nisso. Aqueles besteiros. Ele exalou pesadamente. Isso não foi sábio, Talmanes. Por um lado, eles estão acostumados a marchar com seus próprios pés. Metade deles fará tudo o que puder para permanecer na cela se estivermos nos movendo rápido, e teremos que fazer isso. Eles podem ser úteis em bosques como esses, ou em qualquer lugar onde tenham bastante cobertura. Mas se estivermos em campo aberto, sem lanças, eles serão derrubados antes que possam lançar um segundo voo. Ao longe, um leão rugiu. Ao longe, mas ainda assim o suficiente para fazer os cavalos relincharem nervosos e dançarem alguns passos. Brinquedo inclinou-se sobre o pescoço do castrado e pareceu
sussurrar no ouvido do animal. Ele se acalmou imediatamente. Então essa não tinha sido outra de suas histórias fantasiosas, afinal. Notável. Escolhi homens que sabiam cavalgar, Matt, disse Talmanes assim que seu baio parou de dançar. E todos eles têm a nova manivela. Um toque de excitação entrou em sua voz agora. Mesmo os homens contidos tendiam a se aquecer ao falar das armas. 3 voltas na manivela. Suas mãos se moveram em um círculo rápido, demonstrando. E a corda do arco está travada. Com um pouco de treinamento, um homem pode se livrar de 7 ou 8 flechas em um minuto. Com uma besta pesada. Selúcia fez um pequeno som em sua garganta. Ela estava certa em se assustar. Se Talmanes estava dizendo a verdade, e ele não tinha nenhuma razão para mentir que Tuon pudesse encontrar, então ela tinha que obter uma dessas maravilhas excêntricas de alguma forma. Com uma para ter um padrão, os artesãos poderiam fazer mais. Os arqueiros podiam atirar mais rápido que os besteiros, mas também demoravam mais para treinar. Sempre havia mais besteiros do que arqueiros. 7! Brinquedo exclamou, incrédulo. Isso seria mais do que útil, mas nunca ouvi falar de tal coisa. Nunca. Ele murmurou isso como se tivesse algum significado especial. Então balançou a cabeça. Como você conseguiu isso? 7 ou 8. Havia um mecânico em Murande que queria levar uma carroça cheia de coisas que inventou para Kemene. Há uma escola de algum tipo lá para estudiosos e inventores. Ele precisava de dinheiro para a viagem e estava disposto a ensinar os armeiros do bando a fazer as coisas. Sufoque seu inimigo com flechas em todas as oportunidades. É melhor matar seus inimigos longe do que perto. Selúcia ergueu as mãos para que Tuon pudesse vê-las, dedos finos movendo-se rapidamente. O que é esse bando de que eles falam? Ela usou a forma adequada, inferior a superior, mas sua impaciência era quase palpável. Impaciência com tudo o que estava acontecendo. Tuon guardava poucos segredos dela, mas alguns pareciam aconselháveis no momento. Ela não deixaria Selúcia devolvê-la à força para revoltar, então ela não estaria quebrando sua palavra. Os deveres de uma sombra eram muitos e às vezes exigiam pagamento do sacrifício final. Ela não queria ter que ordenar a execução de Selúcia. Ela respondeu na forma imperativa. Exército pessoal de brinquedo, obviamente. Ouça e podemos descobrir mais. Brinquedo comandar um exército parecia muito estranho. Ele era encantador às vezes, até mesmo espirituoso e divertido, mas muitas vezes um bufão e sempre um patife. Ele parecia muito em seu elemento com um animal de estimação de Tilling. No entanto, ele, ele parecia em seu elemento entre os artistas do espetáculo também, e com as Marat Damani e as 2 Damani que escaparam, e no inferno. O lugar tinha sido uma decepção. Nenhuma luta. Os acontecimentos posteriores não compensaram isso. Ser arrastada por uma briga de rua dificilmente era o mesmo que ver brigas em um inferno. O que reconhecidamente tinha sido muito mais chato do que os rumores ouvidos em Eboldar faziam parecer. Brinquedo havia mostrado um lado inesperado de si mesmo naquela briga de rua. Um homem formidável, embora com uma fraqueza peculiar. Por alguma razão, ela achava isso estranhamente cativante. Bom conselho, ele disse distraidamente, puxando o lenço preto amarrado em seu pescoço. Ela se perguntava sobre a cicatriz que ele se esforçava tanto para esconder. O que ele fazia era compreensível. Por que ele foi enforcado e como ele sobreviveu? Ela não podia perguntar. Ela não se importou em baixar um pouco os olhos dele. Na verdade, era agradável fazê-lo se contorcer. Exigia tão pouco esforço. Mas ela não queria destruí-lo. Pelo menos não por enquanto. Você não reconhece? Disse Talmanes. É do seu livro. Rei Roedran tem 2 cópias em sua biblioteca. Ele tem memorizado. O homem acha que isso fará dele um grande capitão.
Ele ficou tão satisfeito com o resultado do nosso acordo que mandou imprimir e encadernar uma cópia para mim. Brinquedo deu ao outro homem um olhar perplexo. Meu livro? Aquele que você nos contou, Matt. Nevoeiro e Aço, de Madoc Comadrim. Ah, esse livro. Brinquedo deu de ombros. Eu li isso há muito tempo. Tuon cerrou os dentes. Seus dedos brilharam. Quando vão parar de falar de livros e voltar para coisas interessantes? Talvez se ouvirmos podemos descobrir mais, respondeu Celúcia. Tuon olhou para ela, mas a mulher tinha um olhar tão inocente que não conseguiu manter a carranca. Ela riu, baixinho, para não deixar o brinquedo perceber o quanto estava atrás dele, e Celúcia se juntou. No entanto, o brinquedo tinha ficado em silêncio, e Talmanes parecia satisfeito em deixá-lo assim. Eles cavalgaram em silêncio, exceto pelos sons da floresta, pássaros cantando, esquilos estranhos de cauda preta chiureando nos galhos. Tuon se pôs a observar presságios, mas nada chamou sua atenção. Pássaros e penas brilhantes corriam entre as árvores. Uma vez eles avistaram um rebanho de talvez 50 gados altos e magros, com chifres muito longos que se projetavam quase retos para ambos os lados. Os animais os ouviram chegando e se posicionaram de frente para eles. Um touro sacudiu a cabeça e bateu as patas no chão. Brinquedo e Talmanes conduziram cuidadosamente a manada, mantendo distância. Ela olhou por cima do ombro. Os braços vermelhos. Por que eram chamados assim? Ela teria que perguntar a Brinquedo. Os braços vermelhos estavam conduzindo os cavalos de carga, mas Gorderan havia levantado sua besta e os outros tinham flechas enganchadas em seus arcos. Então esse gado era perigoso. Havia poucos presságios em relação ao gado, e ela ficou aliviada quando o rebanho diminuiu atrás deles. Ela não tinha vindo de tão longe para ser morta por uma vaca. Ou ver Brinquedo ser morto por uma. Depois de um tempo, Tom e a Ludra vieram cavalgar ao lado dela. A mulher olhou para ela uma vez, depois olhou para a frente. O rosto da Taraboniana, emoldurado por aquelas tranças brilhantes de contas, era sempre rígido quando olhava para ela ou para Celúcia. Tão claramente ela era uma daquelas que se recusavam a aceitar o retorno. Ela estava observando o brinquedo e parecia satisfeita. Como se algo tivesse sido confirmado para ela, talvez. Por que o brinquedo a trouxe? Certamente não por seus fogos de artifício. Aqueles eram bonitos o suficiente, mas não podiam ser comparados com as luzes do céu, executadas até mesmo por uma damane meio treinada. Tom Merlin era muito mais interessante. Obviamente, o velho de cabelos brancos era um espião experiente. Quem o havia enviado para Eboldar? A Torre Branca parecia a candidata mais óbvia. Ele passava pouco tempo com as três que se chamavam Aes Sedai, mas um espião bem treinado não se entregaria dessa maneira. Sua presença a incomodava. Até que a última Aes Sedai fosse amarrada, a Torre Branca era algo a se ter cautela. Apesar de tudo, às vezes ainda tinha pensamentos perturbadores de que, de alguma forma, Brinquedo fazia parte de uma trama da Torre Branca. Isso era impossível, a menos que algumas das Aes Sedai fossem oniscientes. Mas os pensamentos às vezes vinham a ela. Uma estranha coincidência, você não acha, mestre Merlin? Ela disse. Encontrar parte do exército de brinquedos no meio de uma floresta de Altara. Ele acariciou seus longos bigodes com os nós dos dedos, não conseguindo disfarçar um pequeno sorriso. Ele é Taverém, milady. E você nunca pode dizer o que vai acontecer perto de um Taverém. É sempre interessante quando você viaja com um desses. Matt tem a tendência de encontrar o que precisa quando precisa. Às vezes, antes que ele saiba que precisa. Ela o encarou, mas ele parecia sério. Ele está ligado ao padrão? Era assim que a palavra se traduziria. O que isto quer dizer? Os olhos azuis do velho se arregalaram de espanto. Você não sabe?
Mas dizem que Arthur Asa de Gavião foi o taverei mais forte que alguém já viu. Talvez tão forte quanto Randy Altor. Eu teria pensado que você, de todas as pessoas, saberia. Bem, se você não sabe, você não sabe. Taverém são pessoas em torno das quais o padrão se molda. Pessoas que foram tecidas pelo próprio padrão para manter o curso adequado da tecelagem. Talvez para corrigir falhas que estavam surgindo. Uma das Aes Sedai poderia explicar melhor do que eu. Como se ela fosse conversar com uma Marathi Damani, ou pior, uma Damani fugitiva. Obrigada, ela disse a ele educadamente. Acho que já ouvi o suficiente. Taverém. Ridículo. Essas pessoas e suas superstições sem fim. Um pequeno pássaro marrom, certamente um tentilhão, voou de um carvalho alto e circulou as canelas 3 vezes acima da cabeça de brinquedo antes de voar. Ela havia encontrado seu presságio. Ficar perto de brinquedo. Não que ela tivesse qualquer intenção de fazer o contrário. Ela deu sua palavra, jogando o jogo como tinha que ser jogado. E ela nunca quebrou sua palavra em sua vida. Pouco mais de uma hora depois de partir, enquanto um pássaro gorjeava à frente, Selúcia apontou para a primeira sentinela, um homem com uma besta erguida nos galhos grossos de um carvalho espalhado, levando a mão à boca. Não era um pássaro, então. Mais cantos de pássaros anunciaram seu avanço, e logo eles estavam cavalgando por um acampamento arrumado. Não havia barracas, mas as lanças estavam empilhadas ordenadamente, os cavalos estacionados em linhas espalhadas entre as árvores, perto dos cobertores dos homens que os montariam, com uma sela ou sela de alforjes na cabeça de cada animal. Não demoraria muito para eles desmontarem o acampamento e começarem a marcha. Suas fogueiras eram pequenas e emitiam pouca fumaça. Ao entrarem, homens com couraças verdes opacas, com aquela mão vermelha nas mangas do casaco e lenços vermelhos amarrados no braço esquerdo, começaram a se levantar. Ela viu rostos barbados com cicatrizes e rostos jovens e frescos, todos com os olhos de brinquedo e expressões que ela só poderia chamar de ansiosas. Um crescente murmúrio de vozes se elevou, farfalhando por entre as árvores como uma brisa. É Lord Matt. Lord Matt está de volta. Lord Matt nos encontrou. Lord Matt. Tuon trocou olhares com Selúcia. A afeição naquelas vozes não era fingida. Isso era raro e muitas vezes acontecia com um comandante que tinha uma mão frouxa na disciplina. Mas então, ela esperava que qualquer exército de brinquedo fosse um negócio desorganizado, cheio de homens que passavam o tempo bebendo e jogando. Só que esses homens não pareciam mais desorganizados do que qualquer regimento que tivesse cruzado uma cordilheira e cavalgado várias centenas de milhas. Ninguém parecia instável em seus pés com a bebida. Acampamos principalmente durante o dia e nos deslocamos à noite para não sermos vistos pelo Xianshan, disse Talmanes a brinquedo. Só porque não vimos nenhuma dessas feras voadoras, não significa que algumas não podem estar por perto. A maioria dos Xianshan parece estar mais ao norte ou mais ao sul, mas aparentemente eles têm um acampamento a menos de 50 quilômetros a norte daqui, e rumores dizem que há uma das criaturas lá. Você parece muito bem informado, disse Brinquedo, estudando os soldados pelos quais passavam. Ele assentiu de repente, como se tivesse chegado a uma decisão. Ele parecia sombrio e poderia ser resignado. Eu estou, Matt. Trouxe metade dos batedores e também alistei alguns altaranos que estavam lutando contra o Xianshan. Bem, a maioria deles parecia estar roubando cavalos mais do que qualquer outra coisa, mas alguns estavam dispostos a desistir disso por uma chance de realmente lutar contra eles. Acho que sei onde fica a maioria dos acampamentos do Xianshan, do sul até aqui do Estreito de Malvite. De repente, um homem começou a cantar com a voz grave e os outros se juntaram, a música se espalhando rapidamente. Há algum prazer em cerveja e vinho, e há algum em meninas com tornozelos finos.
Mas meu deleite, sim, sempre meu, é dançar com Jack nas sombras. Todos os homens do acampamento estavam cantando. Agora milhares de vozes rugindo a canção. Vamos jogar os dados. No entanto, eles caem. E aconchegar as meninas, sejam elas baixas ou altas. Então sigam Lord Matt sempre que ele chamar, para dançar com Jack nas sombras. Eles terminaram com gritos, rindo e batendo um no ombro do outro. Quem sob a luz era esse Jack das sombras? Parando, o brinquedo ergueu a mão que segurava sua estranha lança. Isso foi tudo, mas o silêncio se espalhou entre os soldados. Então ele não era mole com a disciplina. Havia algumas outras razões para os soldados gostarem de seus oficiais, mas a mais comum parecia improvável de se aplicar a brinquedo de todas as pessoas. Não vamos deixá-los saber que estamos aqui até que queiramos que eles saibam, disse Brinquedo em voz alta. Ele não estava gritando, apenas certificando-se de que sua voz fosse transmitida. E os homens ouviram, repetindo suas palavras por cima dos ombros, para serem passadas de volta aos homens além do som da sua voz. Estamos muito longe de casa, mas pretendo nos levar para casa. Portanto, estejam prontos para se mover e movam-se rápido. O bando da Mão Vermelha pode se mover mais rápido do que qualquer outra pessoa, e vamos ter que provar isso. Não houve aplausos, mas muitos acenos de cabeça. Virando-se para Talmanes, ele disse: Você tem mapas? O melhor a ser encontrado, respondeu Talmanes. O bando tem seu próprio cartógrafo agora. Mestre Roidelli já tinha bons mapas de tudo, desde o Oceano Arite até a Espinha do Mundo, e desde que cruzamos o Damonas, ele e seus assistentes vêm fazendo novos mapas do país que atravessamos. Eles marcaram um mapa do leste de Altara com o que descobrimos sobre Xianshan. A maioria desses acampamentos são temporários, no entanto. Soldados indo para outro lugar. Selúcia se mexeu na cela e Tuon sinalizou paciência em alto imperativo. Uma ordem. Ela manteve o rosto liso, mas por dentro estava furiosa. Saber onde os soldados estavam dava pistas para onde estavam indo. Tinha que haver alguma maneira de queimar aquele mapa. Isso seria tão importante quanto colocar as mãos em uma daquelas manivelas de besta. Vou querer falar com o mestre Roidelli também, disse Brinquedo. Soldados vieram para pegar os cavalos e, por um tempo, tudo parecia confusão e desordem. Um sujeito dentuço tomou as rédeas de Aquém e Tuon lhe deu instruções explícitas sobre como cuidar da égua. Ele devolveu a ela um olhar azedo junto com sua reverência. Os plebeus dessas terras pareciam acreditar que eram iguais a todos. Selúcia deu o mesmo tipo de instruções ao jovem esguio que levou o botão de rosa. Ela pensou que era um nome apropriado para o cavalo de uma criada. O jovem olhou para o peito de Selúcia, até que ela lhe deu um tapa. Forte. Ele apenas sorriu e levou a parda para longe, esfregando a bochecha. Tuon suspirou. Isso estava muito bem para Selúcia, mas para ela, bater em um plebeu abaixaria os olhos por meses. Logo, porém, ela foi acomodada em um banco dobrável com Selúcia às suas costas, e o robusto Lopin presenteou-os com xícaras de lata cheias de chá preto, curvando-se adequadamente tanto para Selúcia quanto para ela. Não profundamente o suficiente, mas o homem calvo tentou. Seu chá era adocicado com perfeição, levemente, mas então ele a serviu muitas vezes para saber como ela gostava. A atividade fervilhava sobre eles. Talmanes teve um breve reencontro com Neirin de cabelos grisalhos, que aparentemente era seu servo, e feliz por se reunir com ele. Pelo menos o semblante normalmente triste do homem magro realmente abriu um sorriso momentâneo. Esse tipo de coisa deveria ter sido feito em particular. Lewin e Domon permitiram que Mestre Charin levasse Over para explorar o acampamento com Juilin e Terra. Tom e Aludra também foram, para esticar as pernas, e deliberadamente sentaram-se em bancos próximos. Lewin chegou a ponto de encarar Tuon sem piscar por um longo momento. Selúcia fez um som baixo muito parecido com um rosnado,
Mas Tuon ignorou a provocação e gesticulou para a senhora Nan trazer seu banquinho para o lado dela. Eventualmente, os traidores seriam punidos e o ladrão, a propriedade devolvida a seus legítimos proprietários, e a Marat da manha amarrada. Mas essas coisas tinham que esperar pelo que era mais importante. Apareceram mais três oficiais, jovens fidalgos com aquela mão vermelha nos casacos de seda escura, e tiveram seu próprio reencontro com o brinquedo, com muitos risos e socos no ombro, o que pareciam tomar como sinal de carinho. Ela logo os identificou. Edorion era um homem moreno e magro, com expressão séria, exceto quando sorria. Raymond, o sujeito de ombros largos que sorria muito, e Carlominho alto e esbelto. Edorion estava bem barbeado, enquanto Raymond e Carlomin tinham barbas escuras que eram aparadas em pontas e brilhavam como se estivessem lubrificadas. Todos os três fizeram muito sobre a Aes Sedai, curvando-se profundamente. Eles até se curvaram para Betamin e Seta. Tuon balançou a cabeça. Eu já lhe disse muitas vezes que é um mundo diferente do que você está acostumada, a senhora Nan murmurou. Mas você ainda não acredita muito nisso, não é? Só porque uma coisa é de uma certa maneira, Tom respondeu. Não significa que deveria ser assim, mesmo que tenha sido por muito tempo. Alguns podem dizer o mesmo do seu povo, milady. Alguns podem. Tuon deixou isso para lá, embora ela geralmente gostasse de suas conversas particulares com a mulher. A senhora não argumentava contra amarrar Marat Damani, como era de se esperar, e até mesmo contra manter da Covale de todas as coisas, mas eram discussões e não argumentos. E Tuon a fez ceder alguns pontos. Ela tinha esperanças de fazer a mulher mudar de ideia eventualmente. Não hoje, no entanto. Ela queria somente focar em brinquedo. Mestre Roidel apareceu, um homem grisalho de rosto redondo, cujo corpo pesava sobre o casaco escuro, seguido por 6 homens mais jovens, cada um carregando uma longa e cilíndrica maleta de couro. Eu trouxe todos os mapas de altar que tem, milord, disse ele a Talmantes com um sotaque musical enquanto se curvava. Todos nessas terras falam como se estivessem correndo para dizer as palavras? Alguns cobrem todo o país. Eles cobrem alguns não mais do que 100 milhas quadradas. Os melhores são os meus, claro, aquele que fiz nas últimas semanas. Lord Matt lhe dirá o que ele quer ver, disse Talmanes. Devemos deixá-lo com isso, Matt? Mas Brinquedo já estava dizendo ao cartógrafo o que queria. O mapa marcado com os acampamentos Xianshan. Em pouco tempo, foi separado dos outros em uma das caixas e espalhado no chão, com o brinquedo agachado ao lado. Mestre Roidelli mandou um de seus assistentes correndo para buscar um banquinho para ele. Ele teria arrebentado os botões do casaco tentando imitar brinquedo e provavelmente teria caído também. Tuon olhou para aquele mapa avidamente. Como colocar as mãos nele? Trocando olhares e rindo como se ser esnobado fosse a coisa mais engraçada do mundo. Talmanos e os outros 3 homens caminharam em direção a Tuon. As Aes Sedai se reuniram ao redor do mapa no chão, até que Brinquedo mandou que parassem de espiar por cima do ombro. Elas se afastaram um pouco. Betamin e Seta seguindo a distância e começaram a conversar baixinho entre si, ocasionalmente olhando em sua direção. Se Brinquedo estivesse prestando atenção em suas expressões, especialmente as de Jorine, ele poderia estar preocupado, apesar do incrível ter angrial que a senhora Nan disse que carregava. Estamos por aqui, certo? Ele disse, marcando um ponto com o dedo. Mestre Roidelli murmurou que sim. Então este é o acampamento onde o Haken supostamente está. A besta voadora? Outro murmúrio de assentimento. Bom, que tipo de acampamento é? Quantos homens existe? Alegadamente, é um acampamento de suprimentos, milord. Para reabastecer patrulhas. O jovem voltou com outro banco dobrável,
e o homem corpulento se abaixou com um grunhido. Brinquedo, com muito riso. Opa! Supostamente cerca de 100 soldados, a maioria altarana, e cerca de 200 trabalhadores. Mas me disseram que podem haver até 500 soldados a mais às vezes. Um homem cuidadoso, mestre Roidelli. Talmanes fez uma daquelas reverências estranhas com um pé à frente, e os outros três o espelharam. Milady, Talmanes disse. Vanin me contou sobre suas circunstâncias e as promessas que Lord Matt fez. Eu só quero lhe dizer, ele mantém sua palavra. Isso ele faz, Milady, Redorion murmurou. Sempre. Tuon fez sinal para que ele se afastasse para que ela pudesse continuar a observar o brinquedo, e ele fez isso com um olhar surpreso para o brinquedo e outro para ela. Ela lhe deu um olhar severo. A última coisa que ela queria era que esses homens começassem a imaginar coisas. Nem tudo tinha saído como deveria ainda. Ainda havia uma chance de tudo isso dar errado. Ele é um lorde ou não é? Ela exigiu. Desculpe-me, disse Talmanes, mas você poderia perguntar de novo? Peço desculpas, devo ter sujeira nos ouvidos. Ela repetiu com cuidado, mas ainda levou um minuto para decifrar o que ela havia dito. Que queime minha alma, não, Raymond disse finalmente com uma risada. Ele acariciou a barba. Exceto para nós. Lorde o suficiente para nós. Ele não gosta de nobre na maioria das vezes, disse Carlomin. Considero uma honra estar entre os poucos de que ele não desgosta. Uma honra, Raymond concordou. Edorion se contentou em assentir. Soldados, mestre Roidelli, disse Brinquedo com firmeza. Mostre-me onde estão os soldados. E mais do que algumas centenas. O que ele está fazendo? Tuon disse, franzindo a testa. Ele não pode pensar em tirar tantos homens de Altara, mesmo sabendo onde está o último soldado. Sempre há patrulhas e varreduras por hack. Mais uma vez, levaram seu tempo antes de responder. Talvez ela devesse tentar falar muito rápido. Nós não vimos patrulhas em mais de 300 quilômetros e nenhum hacking. Nenhum hacking, Redorion disse calmamente. Ele a estava estudando. Tarde demais para parar suas imaginações. Rei morreu novamente. Se eu conheço Matt, ele está planejando uma batalha para nós. O bando da Mão Vermelha cavalga para a batalha novamente. Já faz muito tempo, se você me perguntar. Se Lúcia fungou e a senhora Anã também. Tuon teve que concordar com eles. Uma batalha não vai tirar de vocês de Altara, ela disse bruscamente. Nesse caso, disse Talmanes, ele está planejando uma guerra para nós. Os outros três concordaram com a cabeça, como se isso fosse a coisa mais normal sob a luz. Raymond até riu. Ele parecia pensar que tudo era engraçado. 3.000, disse Brinquedo. Você tem certeza? Com certeza, homem. Com certeza vai servir. Vanin, pode localizá-los se eles não se afastaram muito. Tuon olhou para ele, agachado perto do mapa, movendo os dedos sobre sua superfície, e de repente ela o viu sob uma nova luz. Um bufão? Não. Um leão enfiado em um estábulo pode parecer uma piada peculiar, mas um leão nas planícies era algo muito diferente. Brinquedo estava solto na planície agora. Ela sentiu um calafrio. Com que tipo de homem ela se envolveu? Depois de todo esse tempo, ela percebeu. Ela mal tinha a menor ideia. A noite estava fria o suficiente para causar um pequeno arrepio em Perrin sempre que a brisa soprava, apesar de seu manto forrado de pele. Uma auréola ao redor da gorda lua crescente dizia que haveria mais chuva em breve. Nuvens grossas flutuando pela lua faziam uma luz pálida escurecer e fortalecer, escurecer e fortalecer.
mas era o suficiente para seus olhos. Ele parou Stepper na beira das árvores e observou o aglomerado de 4 moinhos de vento de pedra cinza altos em uma clareira no topo do cume, suas velas pálidas brilhando e sombreadas por voltas enquanto giravam. A maquinaria dos moinhos de vento gemia alto. Parecia duvidoso que os Shardos soubessem que deveriam lubrificar o funcionamento das coisas. O aqueduto de pedra era uma barra escura que se estendia para o leste em altos arcos de pedra, passando por fazendas abandonadas e campos cercados. Os Shards haviam plantado cedo demais, com tanta chuva, em direção a outro cume e ao lago além. Malden ficava mais um cume a oeste. Ele aliviou o martelo pesado em seu lastro em seu cinto. Malden e Fallen. E File. Em poucas horas ele daria um 54º nó ao cordão de seu couro em seu bolso. Ele lançou somente para fora. Você está pronto, amanhecer nevado? Ele pensou. Você já está perto o suficiente? Os lobos evitavam as cidades e, com grupos de caça achados na floresta ao redor durante o dia, eles ficavam mais longe de Malden do que o habitual. Paciência, jovem touro, veio a resposta tocada de irritação. Mas então o amanhecer nevado era irracível por natureza, um macho cheio de cicatrizes de idade considerável para um lobo que uma vez havia matado um leopardo sozinho. Esses velhos ferimentos às vezes o impediam de dormir por muito tempo. Daqui a 2 dias, você disse. Nós estaremos lá. Agora deixe-me tentar dormir. Devemos caçar bem amanhã, já que não poderemos caçar no dia seguinte. Eram imagens e cheiros em vez de palavras, é claro. 2 dias era o sol cruzando o céu 2 vezes e caça, uma matilha trotando com narizes na brisa misturada com um cheiro de veado. Mas a mente de Pain converteu as imagens às palavras, mesmo quando as via em sua cabeça. Paciência, sim. A pressa estragava o trabalho. Mas era difícil agora que ele estava tão perto. Muito difícil. Uma forma apareceu na porta escura da base do boinho de vento mais próximo e acenou com uma lança de Aiel para frente e para trás. Os gemidos o convenceram de que os moinhos de vento ainda deviam estar desertos. Estavam quando as donzelas os exploraram mais cedo, e ninguém aguentaria aquele barulho por mais tempo do que o necessário. Mas ele havia enviado Gaú e algumas das donzelas para estarem certos de uma forma ou outra. Vamos, Mishima, disse ele, pegando as rédeas. Está feito. De uma forma ou de outra. Como você consegue distinguir alguma coisa? Oceansha murmurou. Ele evitou olhar para Pei, cujos olhos dourados estariam brilhando na noite. Isso fez o homem assustado pular na primeira vez que o viu. Ele não cheirava divertido esta noite. Ele cheirava tenso. Mas ele chamou baixinho por cima do ombro. Tragam os carrinhos à frente. Rapidamente agora, rapidamente. E fiquem quietos sobre isso, ou eu vou ter seus ouvidos. Perry empurrou seu garanhão pardo para a frente sem esperar pelos outros, ou pelos 6 carrinhos de rodas altas. Eixos generosamente lubrificados os tornavam tão silenciosos quanto os carrinhos podiam ser. Eles ainda soavam barulhentos para ele. Os cascos dos cavalos do carrinho chacoalhando na lama. Os próprios carrinhos rangendo quando a madeira se flexionava e esfregava. Mas ele duvidava que alguém pudesse ouvi-los a 50 passos de distância e talvez nem mais perto. No topo da encosta suave, ele desmontou e deixou cair as rédeas de Stepper. Um cavalo de guerra treinado, o garanhão ficaria ali como se mancasse enquanto suas rédeas estivessem penduradas. As cabeças dos moinhos de vento chiaram, girando levemente conforme a brisa mudava. Os braços que giravam lentamente eram longos o suficiente para que Pen pudesse tocar um deles, pulando quando ele balançava abaixo. Ele olhou para o último cume que escondia Malden. Nada crescia mais alto do que um arbusto. Nada se movia na escuridão. Apenas um cume entre ele e File.
As donzelas tinham saído para se juntar a Gaú, todas elas ainda veladas. Não havia ninguém, disse Gaú, e não em voz baixa. Tão perto. O patrulheiro das engrenagens dos moinhos de vento teria engolido palavras calmas. A poeira não foi mexida desde a última vez em que estive aqui, acrescentou Sulim. Perrin coçou a barba. Muito bem. Se eles precisassem matar Shaido, eles poderiam ter levado os corpos, mas os mortos teriam sua ausência notada, e isso teria chamado a atenção para os moinhos de vento e o aqueduto. Podia ter feito alguém pensar na água. Ajude-me a tirar as tampas, Gal. Não havia necessidade de lhe fazer isso. Economizaria apenas alguns minutos, mas ele precisava estar fazendo alguma coisa. Gaul simplesmente enfiou a lança no arnês que segurava a caixa do arco para se juntar aos outros nas costas. O aqueduto corria ao longo do terreno no topo do cume, entre os 4 moinhos de vento, e ficava na altura dos ombros de Perrin, menos na de Gaul, que o escalou. Logo depois do último par de moinhos de vento, alças de bronze em ambos lados permitiam que eles levantassem pedaços pesados de pedra com 60 centímetros de largura e 1,5 metro de comprimento, até chegarem a um trecho de 1,80 m. Para que servia a abertura, ele não sabia. Havia outra igual do outro lado. Talvez para trabalhar nas abas que asseguravam que a água fluísse apenas em um sentido, ou para entrar para consertar qualquer vazamento. Ele podia ver pequenas ondas de movimento enquanto fluía em direção a Malden, preenchendo mais da metade do canal de pedra. Mishima juntou-se a eles e desmontou para ficar olhando incerto para Sulim e as donzelas. Ele provavelmente acreditava que a noite escondia sua expressão. Ele cheirava cauteloso agora. Foi seguido rapidamente pelo primeiro dos soldados Xianshan de casaco vermelho, subindo a encosta lamacenta, cada um carregando 2 sacos de juta de tamanho médio. Médio, mas não pesado. Cada um continha apenas 5 quilos. Olhando desconfiado para o Aiel, a mulher rija colocou os sacos no chão e abriu um deles com a adaga. Um punhado de grãos escuros e finos caiu no chão lamacento. Faça isso na abertura, disse Perrin. Certifique-se de que todos os grãos vão para a água. A mulher magra olhou para Mishima, que disse com firmeza. Faça o que Lord Perrin ordena, rata. Perrin observou enquanto ela esvaziava o saco no aqueduto, as mãos levantadas sobre a cabeça. Os grãos escuros flutuaram em direção a Malden. Ele derramou uma pitada em um copo d'água, odiando desperdiçar até mesmo isso, e eles levaram algum tempo para absorver água suficiente para afundar. Tempo suficiente para alcançar a grande cisterna da cidade, ele esperava. E se não, eles podiam mergulhar no próprio aqueduto. A cisterna ainda se tornaria chá de raiz forte, eventualmente. Que a luz permitisse que fosse forte o suficiente. Com sorte, talvez até forte o suficiente, para afetar os algai de Swai. As sábias que pudessem canalizar eram no seu alvo, mas ele aproveitaria qualquer vantagem que pudesse obter. Que a luz permitisse que não ficasse forte mais rápido do que ele esperava. Se aquelas sábias começassem a cambalear cedo demais, poderiam desvendar a causa antes que ele estivesse pronto. Mas tudo o que ele podia fazer era seguir em frente, como se soubesse exatamente tudo. Isso e rezar. Quando o segundo saco estava sendo despejado no canal de pedra, os outros começaram a se amontoar na encosta. Primeiro veio Sionit, uma mulher baixa, segurando suas saias escuras divididas para fora da lama. Desviando sua atenção das donzelas para ela, Mishima fez um daqueles pequenos gestos para afastar o mal. Estranho que eles pudessem acreditar que uma coisa dessas funcionava. Os soldados alinhados com seus sacos olharam para ela, e a maior parte dos olhos arregalados, e trocaram de posição. Os Xianshan não eram muito tranquilos ao trabalhar com as Aes Sedai. Seus guardiões, Furen e Teril, estavam em seus calcanhares, cada um com uma mão apoiada no punho da espada.
Eles estavam igualmente inquietos sobre o Xianxan. Um era escuro, com mechas grisalhas no cabelo preto encaracolado. O outro louro e jovem, com bigodes encaracolados. Mas ambos eram parecidos como duas colunas, altos, magros e duros. Robert Kirkland veio um pouco atrás dele. Um homem compacto com cabelos escuros e uma expressão sombria. Ele não gostava de ser separado de Masuri. Todos os três homens tinham pequenos pacotes contendo comida amarrado às costas e outros gordos pendurados em seus ombros. Um homem esguio descansou seus sacos ao lado da abertura enquanto a mulher rija descia a encosta para buscar mais. As carroças estavam empilhadas com eles. Lembre-se, disse Perrin a Sionid. O maior perigo será passar da cisterna para a fortaleza. Você terá que usar a passagem de guarda na parede e pode haver Shaido na cidade mesmo a esta hora. Alice parecia insegura sobre isso. O trovão ribombou surdamente à distância, depois novamente. Talvez você tenha chuva para se esconder. Obrigada, ela disse friamente. Seu rosto sombreado pela lua era uma máscara da serenidade das Aes Sedai, mas seu perfume pontiagudo de indignação. Eu não saberia nada disso se você não tivesse me contado. No momento seguinte, sua expressão suavizou e ela colocou a mão em seu braço. Eu sei que você está preocupado com ela. Faremos o que pode ser feito. Seu tom não era exatamente quente, nunca era, mas não tão frio quanto antes, e seu cheiro se abrandou para a simpatia. Teriwa ergueu a beira do aqueduto. O Xianxan esvaziando a raiz forte na coisa. Um sujeito alto com quase tantas cicatrizes quanto Mishima quase deixou cair o saco. E ela fez uma careta fraca antes de balançar as pernas e abaixar-se na água com um pequeno suspiro. Devia estar frio. Abaixando a cabeça, ela se moveu para fora de vista em direção a Malden. Furen subiu atrás dela, depois Teril e finalmente Rover. Eles tiveram que se dobrar bruscamente para caber sob o teto do aqueduto. Elias deu um tapinha no ombro de Perrin antes de se levantar. Devia ter aparado minha barba curta como a sua para mantê-la fora disso, disse ele olhando para a água. Aquela barba grisalha, eriçada pela brisa, espalhava-se pelo peito. Aliás, seu cabelo, preso na nuca com um cordão de couro, pendia até a cintura. Ele carregava um pequeno pacote de comida em um odre também. Ainda assim, um banho frio ajuda um homem a manter sua mente longe de seus problemas. Eu pensei que era para manter sua mente longe das mulheres, disse Perrin. Ele não estava com humor para brincadeiras, mas não podia esperar que todos estivessem tão sombrios quanto ele. Elias riu. O que mais causa os problemas de um homem? Ele desapareceu na água e Talanvor o substituiu. Perrin prendeu a manga no casaco escuro. Sem heroísmo, veja bem. Ele tinha duas mentes sobre deixar o homem fazer parte disso. Sem heroísmo, milord. Talanvor concordou. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia ansioso. O cheiro dele estremecia com ansiedade, mas havia uma ponta de cautela nele também. Essa cautela era a única razão pela qual ele não estava de volta ao acampamento. Não vou colocar Maegidin em risco, ou Lady File. Eu só quero ver Maegidinho muito mais rápido. Pen assentiu e soltou. Ele podia entender isso. Parte dele também queria subir num aqueduto, ver o File de novo muito mais rápido. Mas cada parte do trabalho tinha que ser feito corretamente, e ele tinha outras tarefas. Além disso, se ele estivesse realmente dentro de Malden, não tinha certeza se conseguiria se conter para não tentar reencontrá-la. Ele não conseguia sentir seu próprio cheiro, é claro, mas duvidava que houvesse alguma cautela nele agora. As cabeças dos moinhos de vento viraram novamente com guinchos altos quando o vento mudou de volta. Pelo menos nunca parecia morrer aqui. Qualquer interrupção do fluxo de água seria desastrosa. O topo do cume estava ficando lotado agora.
20 dos seguidores de File esperavam sua vez no aqueduto, tudo o que restava, exceto os dois que estavam espionando Mazema. As mulheres usavam casacos e calções masculinos e tinham o cabelo cortado curto, exceto por uma cauda nas costas, imitando as Aiel, embora nenhuma Aiel usasse uma espada como elas. Muitos dos homens tairenos haviam raspado a barba porque a Aiel não a usavam. Atrás deles, 50 homens de 2 rios carregavam alabardas e arcos desarmados, as cordas dos arcos guardadas em segurança dentro de seus casacos, e cada um com 3 aljavas eriçadas amarradas às costas, junto com um pacote de comida. Todos os homens do acampamento se ofereceram para isso, e Perrin teve que deixá-los escolher a sorte. Ele havia considerado dobrar o número ou mais. Os seguidores e os homens de 2 rios tinham suas trouxas de comida e seus odres. O fluxo constante de sacos vazios. O fluxo constante de soldados sem chão continuava, carregando sacos cheios pela encosta e sacos vazios de volta para baixo. Eles eram disciplinados. Quando o homem escorregava na lama e caía, como acontecia com certa regularidade, não havia xingamentos nem murmúrios. Eles simplesmente se levantavam e seguiam em frente. Selan de Daringil, vestindo um casaco escuro com 6 listras horizontais coloridas no peito, parou para oferecer a mão a Perrin. Ela só batia no peito dele, mas ele afirmou que ela manuseava a espada em seu quadril com credibilidade. Perrin não pensava mais que ela e os outros eram tolos. Bem, não o tempo todo. Apesar de suas tentativas de copiar os modos dos Aiel. Com diferenças, claro. A cauda de cabelo escuro na nuca de Seland estava amarrada com uma fita escura. Não havia medo em seu cheiro, apenas determinação. Obrigada por nos permitir fazer parte disso, milord. Ela disse naquele preciso sotaque cairriano. Não vamos desapontar você, ou Lady File. Eu sei que vocês não vão, disse ele, apertando a mão dela. Houve um tempo em que ela foi incisiva sobre servir a File e não a ele. Ele apertou a mão de cada um deles antes de subirem no aqueduto. Todos eles tiravam determinados. O mesmo aconteceu com Ban Al-Sin, que comandava os homens de 2 rios indo para Malden. Quando File e as outras vierem, feche as portas externas, Ban. Peja lhe dissera isso antes, mas ele não pôde deixar de repetir. Então veja se você pode levá-las de volta para o aqueduto. Aquela fortaleza não tinha mantido os Shaido fora da primeira vez, e se algo desse errado, ele duvidava que dessa vez também os manteria fora. Ele não pretendia renegar sua barganha com o Xian Shan. Os Shaido pagariam pelo que haviam feito a File, e além disso, ele não poderia deixá-los para trás para continuar devastando o campo. Mas ele a queria fora de perigo, o mais breve possível. Ban apoiou seu arco e alabarda contra o aqueduto e se ergueu para alcançar a mão dentro. Quando ele se abaixou de volta ao chão, enxugou a mão úmida do casaco e esfregou a lateral do nariz proeminente. Abaixo da água, revestido com algo que parece lodo de lagoa. Vamos ter bastante dificuldade para descer aquela última ladeira sem escorregar o caminho todo. Ainda mais tentar subir novamente. Espero que a melhor coisa seja esperar naquela fortaleza até você chegar até nós. Pen suspirou. Ele havia pensado em enviar cordas, mas eles precisariam de quase 3 quilômetros para atravessar aquela última encosta. Muito para ser carregado. E se algum Shaido visse a ponta dela na extremidade do aqueduto em Malden, eles procurariam em todos os cantos e recantos da cidade. Um pequeno risco, talvez, mas a amarga perda que podia resultar fez com que parecesse grande. Estarei lá o mais rápido que puder, pá. Eu te prometo isso. Ele apertou a mão de cada um deles também. Todd Alcar, Leof Thorfinn, de queixo de lanterna, com uma mecha branca no cabelo onde corria uma cicatriz dada a ele por Trollocs. O jovem Kenley. Opa. O jovem Kenny Amairin, que estava tentando deixar a barba crescer novamente. Infelizmente. E Billy Adarra, que era quase tão largo quanto Perrin,
embora um palmo mais baixo. Billy era um primo distante e alguns dos parentes mais próximos que Perrin tinha. Ele crescera com muitos desses homens, embora alguns fossem alguns anos mais velhos do que ele. Alguns eram alguns anos mais novos também. A essa altura, ele conhecia os homens de. Nossa. A essa altura, ele conhecia os homens de Trilha de Devon até a Colina da Vigília tão bem quanto os de Campo de Hammond. Ele tinha motivos, ele tinha mais motivos do que Fire sozinha para alcançar aquela fortaleza mais rápido que pudesse. Hard Aulora, um sujeito magro com bigodes grossos como um taraboniano, foi o último dos homens de 2 rios. Enquanto ele subia no aqueduto, Gaú apareceu, o rosto ainda velado, e 4 lanças agarradas na mão que segurava seu escudo de couro de touro. Ele colocou a mão na beirada do aqueduto e saltou para se sentar na borda da pedra. Você vai entrar? Perrin disse surpreso. As donzelas podem fazer qualquer reconhecimento que você precisar, Perrin Aibara. O grande Aiel olhou por cima do ombro para as donzelas. Perrin pensou que ele fez uma careta, embora fosse difícil ter certeza por causa do véu preto que escondia tudo, menos seus olhos. Eu as ouvi falando quando elas achavam que eu não estava ouvindo. Ao contrário de sua esposa e das outras, Shiad é propriamente Gai Shain. Bain também, mas não me importo com ela. Shiad ainda tem o resto do seu ano e um dia para servir depois de resgatá-la. Quando um homem tem uma mulher como Gai Shain, ou uma mulher tem um marido, às vezes uma coroa de casamento é feita assim que o branco é retirado. Não é incomum. Mas ouvi as donzelas dizerem que chegariam primeiro a Shiad para mantê-la longe de mim. Atrás dele, o dedo de Sulim brilhou na conversa de donzela, e uma das outras tapou a boca com a mão como se sufocasse o riso. Então elas o estavam provocando. Talvez elas não fossem tão duras contra sua petição por Shiad como fingiam. Ou talvez houvesse algo que Pen estava perdendo. O humor do Zayel podia ser áspero. Gaul caiu na água. Ele teve que se curvar quase paralelamente à superfície para passar por baixo do topo do aqueduto. Pen olhou para a abertura. Era tão fácil de seguir Gaul. Afastar-se foi difícil. A linha de soldados Xianxia ainda serpenteava para cima e para baixo na encosta. Mishima, vou voltar para o meu acampamento. Grade irá levá-lo para o seu quando você terminar aqui. Faça o que puder para apagar os rastros antes de ir. Muito bem, milord. Mandei alguns homens rasparem a graxa dos eixos e lubrificarem esses moinhos de vento. Eles soam como se pudessem parar a qualquer minuto. Não podemos fazer isso no cume distante também. Nós podemos fazer isso no cume distante também. Tomando as rédeas de Stepper, Perrin olhou para as velas que giravam lentamente. Lentas, mas firmes. Elas nunca tinham sido feitas para girar rapidamente. E se algum Shaido decidir vir aqui amanhã e se perguntar de onde veio a graxa fresca? Mishima observou por um longo momento, seu rosto meio escondido pelas sombras da lua. Pela primeira vez, ele não parecia desencorajado por seus olhos brilhantes. Seu cheiro. Ele cheirava como se tivesse visto algo inesperado. A general de esquadrão estava certa sobre você, ele disse lentamente. O que ela disse? Você vai ter que perguntar a ela, milord. Perry desceu a encosta e voltou para as árvores, pensando em como seria fácil dar meia volta. Galene poderia lidar com tudo ali. Estava tudo exposto. Exceto que o baiano acreditava que cada batalha culminava com um grande choque de cavalos. E de preferência começava com um também. Quanto tempo ele manteria o plano? Argand era mais sensato, mas estava tão ansioso pela rainha Leandre que poderia ordenar esse choque também. Isso deixava a si mesmo. A brisa soprou forte e ele puxou o manto ao seu redor. Grade, com os cotovelos nos joelhos, estava em uma pequena clareira, sentado sob uma pedra musgosa, semi-trabalhada, que estava parcialmente afundada no chão, e, sem dúvida, remanescente da construção do aqueduto.
Alguns outros como ele estavam ao redor. A brisa manteve seu cheiro longe do nariz de Perrin. Ele não olhou para cima até que Perrin puxou as rédeas na frente dele. O portão que eles costumavam vir aqui ainda estava aberto, mostrando outra clareira entre árvores altas, não muito longe de onde os Xianxan estavam agora acampados. Poderia ter sido mais fácil tê-las instalada perto do acampamento de Perrin, mas ele queria manter as Aes Sedai sábias o mais longe possível das Suldan e das Damani. Ele não teve medo de os Xianxan quebrarem a palavra de Taili, mas as Aes Sedai sábias praticamente caíram duras só de pensar em Damani. Provavelmente as sábias de Anora parariam suas mãos por enquanto. Provavelmente. Mas Uri, ele não tinha tanta certeza. De várias maneiras. Melhor manter alguns quilômetros entre elas enquanto isso pudesse ser possível. Você está bem, Grade? O rosto envelhecido do homem parecia ter novas linhas. Isso podia ser um truque das sombras da lua lançada pelas árvores, mas Perry não pensava assim. Os carrinhos passaram facilmente pelo portal, mas era um pouco menor do que a primeira que ele viu Grade fazer. Só um pouco cansado, milord, Grade disse fracamente. Ele permaneceu sentado com os cotovelos sobre os joelhos. Todas essas viagens que temos feito ultimamente. Bem, eu não poderia ter mantido o portal aberto o suficiente para todos aqueles soldados passarem ontem. E é por isso que eu comecei a amarrá-los. Pen assentiu. Ambos os Ashaman estavam cansados. A canalização tirava a força de um homem tão seguramente quanto balançar um martelo o dia todo em uma forja. Mais ainda, na verdade. O homem com o martelo poderia continuar por muito mais tempo do que qualquer Ashaman. Era por isso que o aqueduto era a rota para Maldin e não um portal. Porque não haveria portal para trazer falhas outras novamente, por mais que Perrin desejasse que houvesse. Os dois Ashaman só tinham um pouco mais neles até que pudessem descansar, e esse pouco tinha que ser usado onde era mais necessário. Luz. Mas isso foi um pensamento difícil. Só que, se Grade e Niald ficassem aqui do necessário, muitos homens morreriam. Uma escolha difícil. Vou precisar de você e Niald depois de amanhã. Isso era como dizer que ele precisava de ar. Sem os Ashaman, tudo se tornava impossível. Você vai estar ocupado, então. Outro eufemismo grosseiro. Ocupado como um homem de um braço só rebocando um teto, milord. Você está disposto para isso? Tenho que estar, não é, milord? Pei assentiu novamente. Você fazia o que tinha que ser feito. Mande-me de volta para o nosso acampamento. Depois de devolver Mishima e o seu povo ao dele, você e as donzelas podem dormir, se quiserem. Isso pouparia um pouco Grade em 2 dias a partir de agora. Não sei sobre as donzelas, milord, mas eu gostaria de voltar para casa esta noite. Ele virou a cabeça para olhar para o portal sem se levantar, e ele foi diminuindo ao contrário de como havia se aberto. A visão através dele parecendo girar à medida que se estreitava, terminando com uma barra vertical de luz prateada que deixava uma tênue barra rocheada na visão de Perrin quando se apagou. Essas Damani leais fazem minha pele se arrepiar. Elas não querem ser livres. Como você saberia disso? Conversei com algumas delas quando nenhuma dessas Suldanas estava por perto. Assim que eu mencionei que talvez elas gostassem dessas coleiras retiradas, apenas insinuando, elas começaram a gritar pela Suldan. As Damani choravam, e as Suldan as acariciavam e as balançavam, e me lançavam olhares como punhais ferozes. A lealdade fez minha pele arrepiar. Stepper bateu um casco impaciente. Peida um tapinha no pescoço do garanhão. Grade teve sorte que aquela Suldan o deixaram ir embora com a pele inteira. Aconteça o que acontecer com as Damani, Grade. Não será nesta semana ou na próxima. E não seremos nós que consertaremos. Então, você deixa as Damanes para lá. Temos um trabalho à nossa frente que precisa ser feito.
e um acordo com o tenebroso para fazer. Ele afastou o pensamento. De qualquer forma, ficou difícil pensar em Tilikirgan estar do lado do tenebroso. Ou Mishima. Você compreende isso? Entendo, milord. Só estou dizendo que faz minha pele arrepiar. Por fim, outra barra azul prateada apareceu, ampliando-se em uma abertura que mostrava uma clareira entre árvores grandes e espaçadas e um afloramento de pedra abaixo. Apoiando-se no pescoço de Stepper, Perrin passou. O portal piscou atrás dele e ele cavalgou por entre as árvores até chegar à grande clareira onde ficava o acampamento, perto do que havia sido a pequena aldeia de Britã. Uma coleção de casebres crivados de pulgas que, mesmo no mais encharcados da chuva à noite, não poderiam tentar um homem. As sentinelas nas árvores não deram nenhum aviso, é claro. Elas o reconheceram. Ele não queria nada tanto quanto queria seus cobertores naquele momento. Bem, File, com certeza, mas da falta dela, ele queria ficar sozinho no escuro. Provavelmente não conseguiria dormir novamente, mas passaria a noite como tantas vezes antes, pensando nela, lembrando-se dela. Porém, aquém no matagal de 10 passos de estacas afiadas que cercavam o acampamento, ele freou. Um Haken estava agachado do lado de fora das estacas, seu longo pescoço cinza abaixado, para que a mulher com um capuz marrom, com um casaco marrom com capuz pudesse arranhar seu focinho de couro. Seu capuz pendia pelas costas, revelando cabelos curtos e um rosto duro e estreito. Ela olhou para Perry como se o reconhecesse, mas continuou coçando. A cela nas costas da criatura tinha lugares para 2 cavaleiros. Um mensageiro tinha vindo, parecia. Ele virou em uma das ruas estreitas, inclinadas através das estacas que haviam sido deixadas para permitir passagem dos cavalos. Só não rapidamente. Quase todo mundo já tinha se recolhido. Ele sentiu movimento nas fileiras de cavalos, no coração do acampamento, provavelmente alguns dos cavalariços ou ferradores cairrienos, mas das tendas de lonas emendadas e pequenas cabanas de galho sempre verdes, agora muitos marrons, jaziam escuras e silenciosas. Nada se movia entre as tendas baixas dos Aiel, e apenas algumas sentinelas andavam para cima e para baixo na seção maiena mais próxima do acampamento. Os maienos e guialdianos confiavam pouco nos homens de 2 rios nas árvores. Na sua alta tenda listrada de vermelho estava acesa, no entanto, e as sombras de várias pessoas se moviam nas paredes da tenda. Quando ele desceu na frente da tenda, Atan Xandin apareceu para pegar as rédeas e bater na testa enquanto ele se curvava em uma espécie de mesura. Atan era um bom atirador de arco, ou não estaria aqui, mas ele tinha um jeito cambaleante. Pen entrou, desabotoando sua capa. Aí está você, disse Berelém brilhantemente. Ela devia ter se vestido às pressas, porque seu longo cabelo preto parecia ter apenas uma lambida e uma promessa de uma escova, mas seu vestido de montaria cinza de gola alta parecia limpo e fresco. Suas criadas nunca deixavam vestir nada a não ser que tivesse acabado de passar. Ela estendeu uma taça de vinho de prata para Brienne para encher uma jarra de vinho de gargalo comprido, o que a mulher carriena fez com uma careta. A empregada de File não gostava de Berelém com paixão. Berelém parecia não notar, no entanto. Perdoe-me por entrar em sua tenda, mas a general de esquadrão queria vê-lo, e pensei em fazer companhia a ela. Ela está nos contando sobre alguns mantos brancos. Bauer estava parado discretamente em um canto. O homenzinho parecido com um pássaro podia ser tão imperceptível quanto um lagarto em um galho quando desejava, mas seu cheiro se aguçou com a menção de mantos brancos. Tylee, seus ombros esticando um casaco como o da voadora, fez uma reverência com as pernas retas enquanto mantinha um olho Olianora. Ela parecia acreditar que as Aes Sedai poderiam se transformar em cães selvagens vorazes a qualquer momento. Pen achou que ela cheirava a aflição, embora nenhuma aparecesse em seu rosto escuro. Milord, tenho 2 notícias que achei que deveria trazer imediatamente.
Você começou a colocar a raiz forte na água da cidade? Comecei, disse ele preocupado, jogando sua capa para baixo em cima de um dos baús de latão. Ele suspirou. Eu disse que faria isso. Eu teria feito isso há 2 dias se aquela mulher tola de Almizar não tivesse se arrastado tanto. O que aconteceu? Perdoe-me, anunciou Lynn, mas fui despertada de meus cobertores e gostaria de voltar para eles. Alguém precisa de mais alguma coisa de mim esta noite? Não houve reverências ou meus milordes da mulher de aparência frágil com cabelos brancos e uma trança solta para dormir. Ao contrário de Berelém, seu vestido marrom parecia ter sido vestido às pressas, incomum para ela. Seu cheiro era nítido e afiado com desaprovação. Ela era uma daquelas que acreditavam na história ridícula de que Perrin dormiu com Berelém na mesma noite que File foi capturada. Ela conseguiu evitar olhar para ele enquanto seu olhar varria o interior da tenda. Vou tomar um pouco mais de vinho, anunciou Aran, estendendo sua xícara. De rosto sombrio e abatido em um casaco listrado de vermelho, seus olhos vazios, ele estava tentando descansar em uma das cadeiras de acampamento dobráveis, mas a espada amarrada em suas costas tornava impossível encostar as costas na borda dourada. Brienne foi em direção a ele. Ele já teve o suficiente, disse Lynn bruscamente. E Brienne se virou. Lynn tinha mãos firmes com os servos de File. Aram murmurou um xingamento e ficou de pé em um salto, jogando sua xícara no tapete florido que servia de piso. É melhor eu ir a algum lugar onde não tem uma velha importunando toda vez que tomo uma bebida. Ele deu a Perrin um olhar mal-humorado antes de sair da tenda. Sem dúvida, a caminho do acampamento de Mazema. Ele havia implorado para ser parte do grupo enviado para Malden, mas sua cabeça quente não podia ser confiável com isso. Você pode ir, Lynn, disse Berelém. Brienne pode cuidar de nós bem o suficiente. Um bufo foi o reconhecimento que Lynn deu. Ela fez parecer quase delicado, antes de sair com as costas rígidas e cheirando a desaprovação. E ainda assim olhar para Perrin. Perdoe-me, milord. Ele falou lentamente em tom cuidadoso. Mas você parece administrar sua casa mais frouxamente do que estou acostumada. É o nosso jeito, general de esquadrão, disse Perrin pegando a xícara de Aran. Não havia necessidade de sujar outra. Ninguém aqui é propriedade. Se isso sou afiado, que assim fosse. Ele passou a gostar de Taili, de certa forma, mas esse Xianshan tinha maneiras que fariam uma cabra engasgar. Ele pegou a jarra de Brienne. Ela realmente tentou segurá-la por um momento, franzindo a testa para ele, como se fosse lhe negar uma bebida, e serviu para si mesmo antes de devolvê-la. Ela arrancou a jarra da mão dele. Agora, o que aconteceu? E esses mantos brancos? Enviei exploradores o mais longe que podiam, pouco antes do amanhecer, e novamente logo após o pôr do sol. Um dos voadores esta noite voltou mais cedo do que o esperado. Ele viu os 7.000 filhos da luz em movimento a menos de 80 milhas do meu acampamento. A caminho de vocês? Pen franziu a testa para o vinho em vez de beber. 7.000 parece uma contagem muito exata para se fazer no escuro. Parece que esses homens são desertores, interrompeu Anora. Pelo menos a general de esquadrão os vê assim. Em seda cinza, ela parecia tão arrumada como se tivesse passado uma hora se vestindo. Seu nariz empinado fazia parecer um corvo usando tranças de contas enquanto olhava para Tai Li, e a general de esquadrão, uma carniça particularmente interessante. Ela segurava uma taça de vinho, mas parecia intocada. Ouvi rumores de que Pedro Onial morreu lutando contra o Xianshan, mas aparentemente é a mão Valda que substituiu Nial. Jurou fidelidade à imperatriz Xianshan, Taili murmurou. Que ela viva para sempre. Baixinho. Perrin duvidava que alguém, exceto ele mesmo, tivesse ouvido. Bauer abriu a boca também, mas voltou a fechá-la sem falar. Os mantos brancos eram um bicho-papão para ele. Algo mais de um mês atrás, no entanto, a irmã Cisa continuou. Galad da Modred matou Valda e liderou 7.000 mantos brancos para deixar a causa Xianshan.
Uma pena que ele tenha se enredado com os mantos brancos, mas talvez tenha algo de bom tenha saído disso. De qualquer forma, parece que há uma ordem permanente de que todos esses homens devem ser mortos assim que encontrados. Resumi bem? Sim, general de esquadrão. A mão de Tylee se contraiu como se quisesse fazer um daqueles sinais contra o mal. Esse é um resumo justo, disse ela. Para Perry, não para Nora. A mulher Xianshan parecia achar difícil falar com uma Aes Sedai. Exceto a parte sobre algo bom vindo disso. A quebra de juramento e deserção nunca podem ser chamadas de boas. Acho que eles não estão se movendo em sua direção, ou você teria dito. Ben colocou uma pitada de dúvida nisso, embora não houvesse dúvida em sua mente. Norte, Tylee respondeu. Eles estão indo para o norte. Bauer abriu a boca novamente, depois a fechou com uma estalar de dentes. Se você tem um conselho, disse Perrin, então dê. Não me importa quantos mantos brancos abandone o Xianshan. Farley é a única coisa que me interessa, e não acho que a general de esquadrão vá perder a chance de colar mais 300 ou 400 Damanes para persegui-los. Beren fez uma careta. O rosto de Anora permaneceu suave, mas ela tomou um longo gole de vinho. Nenhuma das Aes Sedai se sentiu muito complacente com essa parte do plano. Nenhuma das sábias também. Eu não vou, disse Tylee com firmeza. Acho que vou tomar um pouco de vinho, afinal. Brienne respirou fundo antes de se mover para obedecer, e uma pitada de medo entrou em seu cheiro. Aparentemente, a mulher alta e morena intimidava. Não vou negar que gostaria de ter a chance de dar um golpe nos mantos brancos, disse Bauer com aquela voz seca como poeira. Mas, na verdade, sinto que devo a Galad da Modred uma dívida de gratidão. Talvez seu rancor fosse contra Estivalda pessoalmente. De qualquer forma, você não precisa do meu conselho aqui. Os eventos estão em andamento em Malden, e se não estivessem, duvido que você atrasasse um dia. Nem eu teria aconselhado, milord. Se posso ser tão ousado. Gosto muito de Lady File. Você pode, Pen disse a ele. General do Esquadrão, você disse duas notícias? A Xianshan pegou a taça de vinho oferecida por Brienne e olhou para ele tão nitidamente que ficou claro que ela estava evitando olhar para os outros na tenda. Podemos falar a sós? Ela perguntou baixinho. Belelém deslizou pelo tapete para descansar a mão em seu braço e sorrir para ele. Anor e eu não nos importamos de sair, disse ela. Luz. Como alguém poderia acreditar que havia algo entre ele e ela? Ela estava tão bonita como sempre, é verdade. Mas o cheiro que o tinha lembrado de um gato de caça tinha desaparecido há tanto tempo de seu cheiro que ele mal se lembrava. A base de seu cheiro era paciência e determinação agora. Ela havia aceitado que ele amava File e apenas File, e parecia tão determinada a ver File livre quanto ele. Vocês podem ficar, disse ele. O que você tem a dizer, general de esquadrão? Você pode dizer à frente de todos aqui. Tylee hesitou, olhando para Noura. Há dois grandes grupos de Aiel indo em direção a Malden. Ela disse finalmente, relutante. Um a sudeste, outro a sudoeste. Os Morat Haken estimam que eles podem estar lá em 3 dias. De repente, tudo parecia ondular na visão de Perrin. Ele se sentiu ondular. Brienne deu um grito e largou a jarra. O mundo ondulou novamente e Berelin agarrou seu braço. A mão de Tylee parecia congelada naquele gesto estranho, polegar e indicador formando um crescente. Tudo ondulou pela terceira vez, e Perrin sentiu como se fosse feito de neblina, como se o mundo fosse neblina com um vento forte vindo. Berelin estremeceu e ele colocou um braço reconfortante ao redor dela. Ela se agarrou a ele, tremendo. O silêncio e o cheiro do medo encheram a tenda. Ele podia ouvir vozes sendo levantadas do lado de fora, e elas pareciam com medo também. O que foi isso? Tylee exigiu finalmente. Não sei. O rosto de Anora permaneceu sereno, mas sua voz estava instável.
Luz, não faço ideia. Não importa o que era, disse Perrin. Ele ignorou seus olhares. Em 3 dias tudo estará acabado. Isso é tudo que importa. Fire era tudo que importava. O sol estava aquém do pico do meio-dia, mas Fire já se sentia incomodada. A água para o banho matinal de Savannah, ela tomava banho 2 vezes por dia agora, não estava quente o suficiente, e Fire foi espancada junto com todas as outras, embora ela e a Leandre só estivessem lá para esfregar as costas da mulher. Mais de 20 aguacentos Gaixaim imploraram para serem autorizados a jurar fidelidade desde o nascer do sol. 3 sugeriram que se levantassem, apontando que havia mais Gaixaim em todas essas tendas do que Shaido. Eles pareciam ouvir quando ela apontou que quase todos os Aiel sabiam usar uma lança, enquanto a maioria dos aguacentos eram fazendeiros ou artesãos. Poucos já seguraram uma arma, e menos ainda usaram uma. Eles pareciam ouvir, mas este foi o primeiro dia em que alguém sugeriu uma coisa dessas logo após o juramento. Normalmente, eles demoravam vários dias para trabalhar em torno disso. A pressão estava aumentando. Rumo a um massacre, a menos que ela pudesse impedi-lo. E agora isso. É apenas um jogo, Fale Bashir, disse Roland, elevando-se sobre ela enquanto caminhava por uma das ruas lamacentas que serpenteavam pelas tendas Shido. Ele parecia divertido e um pequeno sorriso curvava seus lábios. Um homem bonito, com certeza. Um jogo de beijos, você disse. Ela deslocou o comprimento da toalha listrada dobrada sobre o braço para chamar sua atenção. Tenho trabalho a fazer e não tenho tempo para jogos. Especialmente jogos de beijo. Ela podia ver alguns Aiel, vários deles homens, cambaleando bêbados mesmo a esta hora. Mas a maioria das pessoas na rua eram aguacentos vestindo roupas sujas de gachaim ou crianças chapinhando alegremente nas poças de lama deixadas pela forte chuva da noite. A rua estava apinhada de homens e mulheres vestidos de branco manchado de lama, carregando cestos, baldes ou potes. Alguns realmente eram tarefas domésticas. Havia tantos gachaí no acampamento que realmente não havia trabalho suficiente para todos. Isso não impediria um chaito de ordenar um que era visto como mãos ansiosas para um trabalho ou outro. E se essas mãos saíssem de mangas brancas, no entanto, mesmo que fosse um trabalho improvisado, para evitar ter que cavar buracos inúteis em campos lamacentos ou vasos que já estavam limpos, muitos gaixaim passaram a carregar algo que os fazia parecer que estavam trabalhando. E isso não ajudava ninguém a evitar o trabalho real, mas ajudava a evitar o outro tipo. Fire não precisava se preocupar com a maioria dos Shaido, contanto que ela usasse aquelas grossas correntes douradas em volta da cintura e do pescoço. Mas o colar e o cinto eram inadequados para dissuadir as sábias. Ela havia esfregado potes limpos para algumas delas, e às vezes tinha sido punida por não estar disponível quando Sivana queria, para além de usar a toalha. Poderíamos começar um jogo de beijos que as crianças brincam, disse ele, embora as perdas sejam às vezes embaraçosas. No jogo que os adultos jogam, as desistências são divertidas. Perder pode ser tão agradável quanto vencer. Ela não pôde deixar de rir. O homem certamente era persistente. De repente, ela viu Galina correndo pela multidão em sua direção, segurando suas vestes de seda branca para fora da lama, os olhos procurando avidamente. File tinha ouvido que a mulher tinha permissão para se vestir novamente a partir desta manhã. Claro, ela nunca tinha ficado sem o colar alto e o cinto largo de ouro e gotas de fogo. Uma touca de cabelo com menos de 1 polegada de comprimento cobria sua cabeça e todas as coisas. Um grande laço vermelho estava preso nela. Parecia improvável que fosse por escolha da mulher. Apenas um rosto em que File não poderia colocar uma idade para convencê-la de que Galina realmente era a Aes Sedai. Além disso, ela não tinha certeza de nada sobre ela, exceto o perigo que ela representava. Galina a viu e parou, as mãos amassando suas vestes. A Aes Sedai olhou para Roland com incerteza.
Vou ter que pensar nisso, Roland. Ela não estava disposta a afugentá-lo até que tivesse certeza de Galina. Preciso de tempo para pensar. As mulheres sempre querem tempo para pensar. Pense em esquecer os problemas no prazer de um jogo inofensivo. O dedo que ele passou suavemente pela bochecha dela antes de ir embora a fez estremecer. Para o Zaiel, tocar a bochecha de alguém em público era tanto quanto um beijo. Certamente parecia um beijo para ela. Inofensivo? De alguma forma ela duvidava que qualquer jogo que pudesse envolver beijar Roland terminaria apenas com beijos. Felizmente, ela não teria que descobrir, ou esconder nada de Perrin, se Galina se provasse verdadeira. Xiii. Se. A Aes correu para ela assim que Roland se foi. Cadê? Galina exigiu, agarrando seu braço. Diga-me, eu sei que você tem. Você deve ter. A mulher parecia quase suplicante. O tratamento de Tirava tinha quebrado aquela compostura lendária de Aes Sedai. Fale se livrou de seu aperto. Primeiro me diga novamente que você vai levar minhas amigas e eu com você quando você for. Diga diretamente. E me diga quando você vai. Não se atreva a falar comigo desse jeito. Galina assobiou. Fale viu manchas pretas flutuando em sua visão antes de perceber que havia sido esbofeteada. Para sua surpresa, ela deu um tapa na outra mulher o mais forte que pôde, fazendo-a cambalear. Ela se absteve de colocar a mão em seu rosto ardendo, mas Galina esfregou sua própria bochecha, seus olhos arregalados de choque. Fale se preparou, talvez para um golpe com o poder ou algo pior. Mas nada aconteceu. Alguns dos Gaishain que passavam as encararam, mas nenhum parou ou sequer diminuiu o passo. Qualquer coisa que parecesse uma reunião de Gaishain atrairia os olhos dos Shaido e renderia punições para todos os envolvidos. Tá parecendo os Estados Unidos caçando sindicato? Diga, disse ela novamente. Vou levar você e suas amigas comigo. Galina praticamente rosnou, movendo sua mão para baixo. Eu saio amanhã, se você tiver aquilo. Se não, Sivana saberá quem você é dentro de uma hora. Bem, isso foi certamente falar diretamente. Está escondido na cidade. Eu vou pegar para você agora. Quando ela se virou, Kalina agarrou seu braço novamente. Os olhos da Aes Sedai dispararam e ela baixou a voz como se de repente se preocupasse em ser ouvida. Ela parecia assustada. Não, não vou arriscar que ninguém veja. Você vai me dar amanhã de manhã, na cidade. Nos encontraremos lá, no extremo sul da cidade. Vou marcar o edifício com um laço vermelho. File piscou. A metade sul de Malden era uma concha queimada. Por que lá? Ela perguntou, incrédula. Por que ninguém vai lá, tola? Por que ninguém vai nos ver? Os olhos de Galinda estavam correndo. Amanhã de manhã, cedo. Fale comigo e você vai se arrepender. Juntando as saias de seu roupão de seda, ela correu para a multidão. File franziu a testa enquanto observava a mulher ir. Ela deveria ter sentido exultação, mas não sentiu. Galina parecia quase uma coisa selvagem, imprevisível. Ainda assim, a Aes Sedai não podia mentir. Parecia não haver maneira de ela se esquivar de sua promessa. E se ela encontrasse uma, ainda havia seus próprios planos para uma fuga, embora esses não parecessem mais avançados, embora muito mais perigosos do que quando começaram. O que deixava Roland e seus jogos de beijo. Galina tinha que provar que era verdadeira. Ela tinha